Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui então com a nossa trilha 8 com o tema Estratégia de Leitura. Esse aqui é o caderno de apoio da unidade 3, tá? A estratégia de leitura que nós já vimos algumas, tá? Nós já vimos, por exemplo, os cognatos e falsos cognatos, tá? Que são importantes para a leitura e entendimento do texto. A gente vai ver hoje também uma nova estratégia de leitura que é inference, tá? Inference, que significa inferência, conhecida também como guessing. Guessing vem da palavra adivinhar. Só que essa adivinhação, vamos dizer assim, tá certo? A adivinhação, ela não se dá com base no chute, ela se dá com base na lógica, no contexto e tudo mais. Mas vamos passar aqui antes dessa parte do vocabulário, vamos ver aqui a parte gramatical, o componente que é interessante. Nós temos aqui o texto 1 que fala sobre os prefixos, tá? O texto 1 que é um cartoon, é uma charge, tá? Cartoon ou charge que vocês lembram bem que nós temos dois elementos fundamentais, né? Nós temos o texto, tá? A linguagem verbal, e nós temos a linguagem visual também, que é a arte. Então, em um cartoon ou uma charge, uma tirinha em quadrinhos, você tem que prestar atenção nos dois elementos, tá bom? Porque eles complementam um ao outro. Então veja, nós vamos estudar aqui prefixos, nós não vamos nesse momento ver nada aqui desse cartoon e nessas perguntas, tá? Nós vamos pular o texto 1, nós vamos pular também o texto 2, tá bom? E também essas perguntas aqui. O que nós vamos ver agora, na verdade, são a formação de palavras, tá? A formação de palavras utilizando prefixos e sufixos. Inference é a estratégia de deduzir, acompanha aqui a leitura comigo, tá? Inference é a estratégia de deduzir o significado das palavras a partir do modo como são formadas, ou seja, as suas partes. Quando nós falamos em formação de palavras, nós estamos falando da word formation em inglês, ou seja, word formation é o estudo dos prefixos e dos sufixos também, tá certo? A gente sabe que as palavras são formadas por três elementos. Os radicais, ou seja, a raiz, vocês estão vendo aqui no desenhozinho, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho o que é esse desenho. Os radicais, que é a raiz da palavra, os prefixos e sufixos. Prefixo, como o próprio nome diz, pré, é um elemento que vem antes da palavra, tá? E o sufixo é um elemento que vem depois da palavra, tá? Então, muitas palavras em inglês, está aqui no começo, são formadas por elementos menores, como prefixos e sufixos. Esses elementos menores, eles são fundamentais para formar novas palavras. Um exemplo aqui que o caderno dá para a gente é a palavra color. Color, que significa cor, tá? Você lembra muito bem disso. Então, quando eu acrescento, por exemplo, um sufixo como full ao final da palavra color, o que ele se transforma? Eu formei uma nova palavra, virou colorido, tá? Se eu acrescento, melhor dizendo, o sufixo less ao final da palavra, eu formei uma outra palavra, tá? Ou seja, sem cor, desbotado também, tá certo? Aqui também ele pode ter esse significado. E se eu acrescento um prefixo, ou seja, um elemento que vem antes da palavra, tá? Vocês estão vendo aqui, estou marcando, tá? Discolor. Discolor significa retirar cor, descolorido, desbotar, tá bom? Então, o sufixo é o elemento que vem depois da palavra. E o prefixo é o que vem antes, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Aqui ele já dá uma dica muito boa, tá? Vocês guardem essa dica, porque é muito interessante. O sufixo full, como está aqui em colorful, significa com ou cheio de. E o sufixo less indica sem, tá certo? Por isso que aqui color significa sem cor. O prefixo dis indica o oposto a alguma coisa, o oposto à palavra. Então, por exemplo, aqui color significa cor. O dis, tá? Ele está sendo o quê? O oposto, ou seja, sem cor, desbotado, descolorido, certo? Ele traz aqui uma outra dica também, né, do site English Brasil, com a professora Karina Fragoso, que ela faz uma lista com os principais prefixos e sufixos em inglês. Eu tenho uma videoaula também com alguns dos prefixos mais utilizados, tá? A gente vai assistir essa videoaula ainda, a gente vai aprofundar mais nesse assunto dos prefixos e sufixos, tá? Que isso aqui é interessante, isso aqui é fundamental para a gente acrescentar vocabulário, tá bom? No nosso estudo da língua inglesa. E não é difícil, tá? Não é difícil. A gente tem, por exemplo, aqui o
prefixo an, por exemplo, estou mostrando aqui, tá? O an, ele representa o não, o contrário de alguma coisa também, tá? Então você sabe o que significa happy, tá? Uma palavra que todo mundo sabe o que significa. Happy significa feliz. Quando você acrescenta o prefixo unhappy, é o que? O oposto de happy, ou seja, infeliz, né? Não, no caso aqui, tá bom? É o não. Então, não feliz é o que? É o infeliz, tá certo? E assim por diante, tá? Nós temos aqui também os sufixos, diversos. A gente vai entender, né? A gente tem um aqui que é muito conhecido da gente, né? Que é o ED, que são os verbos regulares no passado, que a gente já estudou, né? Com alguma exaustão, inclusive, tá? Então tá aqui, or, né? São utilizados também para profissões, para comparativos. A gente vai aprofundar melhor esse assunto aqui, mas se você quiser ir adiantando, você pode observar aqui no link, que é interessante já para você ficar por dentro do que nós vamos falar, tá bom? Nós temos também um texto aqui complementar, que é uma dica interessante: aprenda 400 palavras em inglês em 1 minuto. Na verdade, são o quê? São palavras com prefixos e sufixos, tá? Então, por isso que a gente consegue dobrar, triplicar o nosso conhecimento de vocabulário com os prefixos e sufixos, tá bom? Mas hoje a gente vai fazer um exercício muito simples, tá bom? Na parte 5, resolvendo os desafios da trilha. Então, o que é que vocês vão fazer no caderno, no Google Docs, né, naquele velho esquema que vocês já conhecem para as nossas atividades, tá certo? Você pode fazer no caderno, no Google Docs e enviar para o meu e-mail. Vocês vão fazer assim, olha, vocês vão relacionar as palavras que estão neste quadro, todas elas são derivadas, tá? Sufixo ou prefixo, com sufixo ou prefixos, vão relacionar a esses significados que estão aqui, de 1 a 10, tá certo? Então vamos pegar, por exemplo, a palavra fearless. Fearless, tá? Fear, então você procure aqui o radical da palavra, tá? O radical da palavra, a raiz da palavra, que é fear. Fear, que significa medo, tá? E less, você viu, né? Você viu aqui, less significa 100, tá? Tá vendo aqui na página 4, significa 100, sufixo less, tá certo? Então você consegue ver. Fearless é o que? Sem medo, né? Pessoa que não, aquele que não teme. Então você vai relacionar fearless com a 10, aquele que não tem, tá certo? É bem fácil, só para a gente esquentar os motores, para a gente iniciar aqui esse estudo dos sufixos e prefixos, a derivação de palavras, word formation em inglês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Faça essa atividade, que é bem simples, e logo depois nós veremos as videoaulas com o aprofundamento dessa trilha, tá bom? É isso aí. Goodbye, take care, até a próxima.